Na clínica de pequenos, agora vem, que é uma expertise SUS aí, a inteligência artificial, né? Eu considero que a inteligência artificial ela tem aplicação em todas as áreas e é o que a gente tem feito, o que a gente tem trabalhado. Na clínica de pequenos, o nosso foco inicial, ele inclusive foi muito voltado, porque você vai segmentando os nichos, né? Então você tem você tem a veterinária de pequenos, então você tem parte dela é alimentação, Uhum. serviços, aí dentro de serviço você tem saúde, aí dentro dessa faixa de saúde você tem uma parte que é vacinação, que é cirurgia, que são tratamentos específicos e a parte de prevenção. Ali dentro você tem exames de laboratório, o exame de raio-x, exames de imagem, e a gente entrou numa dessas faixas. A gente já trabalhou com machine learning para algumas coisas, a gente está avaliando, mas o trabalho de machine learning, o trabalho de IA, ele tem que passar por um crivo de escalabilidade do uso. Uhum. Então, as pessoas às vezes acham que o IA é uma panaceia que vai resolver todos os problemas. E a gente que é especialista nisso, a gente que trabalha com isso, deveria, inclusive, falar, não, é uma panaceia assim. Não, não é. Existem situações em que o custo-benefício do uso da IA ainda não é interessante. Então, a Uhum. gente avalia, e principalmente se há replicabilidade. Na área de produção, na área de agronegócio, a gente tem visto aí uma série de aplicações, já até começamos a discutir. Na área Uhum. de pequenos, tem muita iniciativa que a gente está avaliando o tamanho do mercado e avaliando, você tem a viabilidade técnica e depois a viabilidade econômica. Porque a veterinária de pequenos no Brasil, ao contrário da americana e europeia, ela tem valores muito mais baixos, né? Eu vejo É. quanto custa um raio-x eu tenho uma amiga que foi fazer um raio-x nos Estados Unidos me falando valores que ela pagou na clínica. Ela nem pagou, inclusive. Ela achou muito caro. A gente tem veterinários amigos nossos que estão no Canadá. Eles falam o custo do atendimento. Eu até brinquei, falei, por que vocês não estão clinicando aí? Ele falou, porque eu tenho que revalidar o diploma. Eu teria que fazer o curso todo de novo. Eu já estou Uhum. formado há 20 anos, eu não tenho mais o Esse pique pique, para né? fazer isso. Mas o valor da veterinária na Europa, a gente teve escritório na Europa durante muito tempo, a gente atuou lá com a atuação própria. Eu pessoalmente visitei muitas clínicas e em função do custo da mão de obra, em função do custo do atendimento, existe um modelo um pouco diferente do modelo brasileiro. Uhum. A veterinária, eu vejo às vezes clientes reclamando que o valor do exame está caro, que o atendimento está caro. Não é não. Os valores aqui são, em comparação com o resto do mundo, o veterinário brasileiro ele faz, ele faz muito por pouco valor. Isso é legal falar, né? Porque na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, você vai ter muito parecido com a medicina humana. Você vai ter o Sim, médico, que vai liderar a equipe, você vai ter o veterinário, mas aí você vai ter o enfermeiro, aí você vai ter um médico, muitos enfermeiros, muito mais auxiliares. Então você consegue, você tem, por causa da escassez de profissionais lá, você tem essa pirâmide. Aqui a gente vai ter muito mais médicos veterinários. Então a prestação desse serviço intermediário, que lá é feito por técnicos, aqui é por veterinário. sim, lá tem o técnico. Já tem um técnico e tudo, tem um enfermeiro, tem um técnico. Então a gente consegue aqui ter uma prestação de serviço muito legal. Mas o que a gente está percebendo? Que até conversando com o Will, da reunião que a gente teve semana passada, com o Thiago, e com a colega que tem um sistema de gerenciamento veterinário, de prontuário e tudo. A gente está percebendo hoje que aí que eu acho que a inteligência ela vai entrar de forma que alguns vão criticar falando que está emburrecendo, Uhum. mas eu entendo que vai melhorar a prestação de serviço. Aquelas situações que vão gerar dúvida, tomada de decisão. Então, tem uma árvore de tomada de decisão, Sim, sim. né? Colocar ali assim, ó, os sintomas tais, ó, você vai ter que tratar com isso, com isso, com isso. Ou fazer a prescrição, um negócio simples assim. Exatamente. Essa, assim, Simples assim. dentro das análises que nós vemos, essa é uma área que tem bastante. Vou fazer um exemplo de dois casos, né? Esse exemplo é um caso que tem como ser aplicado e vai dar resultado. E o Uhum. outro que a gente experimentou também, nós estamos avaliando os dois, né? O outro que é a análise automática de radiografia. Uhum. Então, assim, são dois casos de uso de IA. São dois exemplos que, no caso da medicina humana, a análise de radiografia,
já vem sendo feita em grandes hospitais. Uhum. A análise de imagens e a identificação de forma automatizada ou sugestão, né, um apoio ao trabalho do profissional, do radiologista, ela é extremamente complexa, cara. E na saúde humana, ela se viabiliza porque a gente tem mais uma padronização. No cão, você tem cães de todo tipo, imagens de todo tipo. Então, a nossa experiência diz que o volume de imagens que a gente precisaria seria muito maior e o custo desse processo ele não seria rentável. Nesse outro exemplo que você mencionou, é o oposto. A gente tem condição de fazer, temos condição de utilizar, faz todo sentido seguir nessa linha. E assim, o que você precisa ter? Você precisa ter alguém bom ali atrás. Eu vou dar um exemplo interessante. Eu recebi uma demanda do G1. Produzir um texto para falar sobre gestação psicológica e pseudermafrodita. Era um negócio rápido. Assim, ó, corri lá no Gemini, né? Escrevi e tal, quero o texto com essas características e tudo. Aí veio o texto. Aí o que eu fiz? Eu revi o texto. Se eu fosse escrever o texto do zero, eu ia gastar muito mais tempo. É igual o pessoal, mas vai entrar inteligência artificial na radiologia, você vai perder seu emprego. Para mim vai facilitar minha vida. Não. Então aquela parte braçal que eu tenho que fazer ali, digitando, isso aqui, não, já vai chegar, eu vou conferir, falar, pô, isso aqui tá, não, muda isso. Então eu vou aumentar muito mais minha produtividade. Eu vou conferir, olha, isso aqui tá marcando, mas não é isso aqui é e tal. E isso para mim vai ser ótimo, assim, vai me poupar um tempo danado e isso vai aumentar minha... É exatamente essa, né? A adoção da IA, do machine learning, do generative AI, que são vertentes, às vezes ela funciona em coisas muito pontuais. Vamos pegar um exemplo da saúde humana, que a gente acompanhou a implantação. O laboratório, o grupo DASA, o percentual de pessoas que não buscam o resultado do exame, nem na internet, nem presencialmente, é muito alto. Então, existe um volume muito grande de exames que são feitos e as pessoas não vão buscar o resultado. E, em alguns casos, o resultado é sério. Você tem ali um achado significativo, você precisa informar a pessoa e essa pessoa corre o risco de nem buscar o resultado do exame. Então, o que eles fizeram para incrementar o trabalho deles? Em vez de colocar um time lendo dezenas de milhares de exames por dia, eles treinaram o IA. Onde que reside? Mas aí é simples? Não, não é simples, porque cada laudador ele escreve o laudo de texto de uma forma única e pessoal. Então, se você tem uma equipe de 100 laudadores, você vai ter, às vezes, 20, 30 formas diferentes de escrever o mesmo achado. Então, não é simplesmente igual o Google. E estão todos certos, né? Estão todos certos, Tudo nenhum certo. deles está errado, exatamente. Você precisa encontrar... Então, eles têm diversas ferramentas que a função delas é ler os laudos, né? os laudos de diversas áreas diferentes e alertar tanto o profissional que requisitou o exame quanto o profissional que fez o exame. Então, ela é uma ferramenta de apoio. Ela não está ali executando. A nossa tentativa foi fazer um serviço que a gente achou também não seria para laudar. A nossa ideia era poupar o esforço do tutor que levou o animal embora e a imagem não ficou boa. Aquilo assim, faltou uma exposição, faltou mais tremido, uma, ficou né? tremido, podia fazer mais uma. Então, qual que era a nossa ideia? A nossa ideia era tentar implementar uma ferramenta. Fizemos isso, fizemos análise semântica do texto, fizemos depois as análises de imagem, mas na época em que nós tocamos esse projeto, o custo de execução, a gente vai até avaliar isso novamente, se vale a pena. O custo de uso da ferramenta simplesmente para fazer uma pré-análise e liberar o animal de forma mais rápida não ficou viável economicamente. Mas esse projeto, eu acredito nele. Mas esse mercado mudou muito, Roger. Se a gente for olhar, a teleradiologia, ela é um mercado que o raio-x digital, quando a gente começou a desenvolver o sistema, tem quanto tempo? Tem uns bons anos, né? Nós começamos em 2016, 2017. Foi às vezes por aí. 2015, E de uns 4, 5 anos para cá, teve um boom de equipamentos. Os equipamentos chineses entraram com preço muito bom. Raio-x DR e tudo. Então, tem muita gente... Ele ficou popular. Na verdade, substituiu a tecnologia, né? Aquele raio-x de revelação
úmida. Eu lembro na época, quando a gente fez, tinha que colocar no negatoscópio, tinha que padronizar a luz. Tirar foto do negatoscópio. Era... E ter a régua. depois, Hoje, eu não sei se foi a Anvisa que colocou uma restrição do uso das soluções de revelação, Isso, né? Tem um risco de câncer, não é? E tem a prata, que tem o descarte, é perigoso para o meio ambiente, então ficou caro. Ficou tão caro quanto o raio-x úmido encareceu, a revelação úmida, e o raio-x digital barateou. Então, hoje, os sistemas... O filme também ficou muito caro, o filme que era usado. Então, hoje, as tecnologias são no mesmo preço, e a digital, você tem... Acessível. É acessível, ela tem um negócio interessante, que ela tolera um erro de 30% na exposição. Então, você colocou uma dose 30% acima ou 30% abaixo, você consegue compensar com os ajustes da máquina. Quando era no raio-x antigo, você tinha que fazer de novo. Era igual a foto com fotômetro, né? Que o fotógrafo tinha que ser... A câmera digital foi facilitando muito a vida do fotógrafo. É a mesma coisa. Até o sensor é o mesmo, né? Sensor CCR, eu tinha mencionado, né? Quando CCD, eu falei... né? Quando eu falei do nosso escritório lá fora, e o que eu visitei muitas clínicas, foi uma das coisas que me chamou a atenção. A gente teve um escritório, e esse período em que eu tive visitando foi entre 2016 e 2018. Eu pude perceber que, assim, qualquer clínica veterinária, por menor que fosse, no bairro, na periferia, aquela pequenininha, que muitas vezes a gente chegava, estava assim, volta em 20 minutos. Era só o veterinário, não tinha nenhuma secretária. Quando a gente entrava, começava a conversar, ele tinha sempre um aparelho de raio-x. Então, o aparelho de raio-x, ele era um item obrigatório em qualquer clínica veterinária que eu entrasse. E aqui era o oposto, a gente tinha... Nem 15% das clínicas possuíam aparelhos de raio-x. Hoje não, hoje já... É que em 5 anos mudou muito, sim. Mudou muito mesmo, sim. Esse último ano, então, o equipamento custava 200 mil, né? Um equipamento DR. Hoje você consegue comprar ele por 100 mil, às vezes até menos que isso. Então, ele caiu bem, assim, o preço. Né? E as placas que vinham, ou coreanas, que eram muito caras, ou as americanas... Então, as placas chinesas entraram com uma qualidade excelente e com preço muito competitivo, sim. Que legal. Então, isso realmente mudou. É uma hora de realmente... E você está mencionando aí, né, no caso do raio-x, tanto a parte de placa quanto a parte de ampola, né, dos geradores de raio-x, eles também são chineses? Eles também estão produzindo? Também. Só acha chinês hoje. Só chinês? Só chinês. As ampolas são só chinesas, assim. A gente não sabe da durabilidade, que as antigas duravam muitos anos, 30, 40 anos, né? Agora, com as chinesas, outro dia queimou um equipamento meu, uma ampola, e aí o técnico falou, olha, só tem chinesa, não tem outro jeito, não. Não sei quanto tempo vai durar igual essa Mas sua. o preço dela, por exemplo, se ela custa metade e dura 70% da outra, viável. Você vai ter uma manutenção maior. O problema é ela custar metade e durar 30%, né? O negócio é que não se produz mais nos outros, que ficou realmente... Não vale mais a pena produzir, porque é uma tecnologia de lâmpada, né? De filamento de tungstênio. Não tem nada ali revolucionário, assim. É um negócio que você precisa escala mesmo ali, assim. Interessante. A gente vai retomar esse trabalho aí com raio-x, porque eu vejo outras possibilidades de uso, né? Que legal. E tem a tomografia. A ressonância ainda é muito cara. A tomografia também está ocupando um espaço, né? A gente não tinha equipamento de tomografia, pelo menos em Belo Horizonte. Hoje já tem 3, deve ser lá mais 4. A gente deve chegar a 6 equipamentos muito rapidamente, assim. Porque a teleradiologia, assim, na saúde humana, vamos pegar como referência, que já está bem estabelecida, praticamente nenhuma clínica, hospital, começa a operar um ambiente desse de radiologia com um profissional em loco. Não vai Todo o processo ele é praticamente remoto. A gente desconhece clínicas que tenham infraestrutura própria com o pessoal alocado para fazer isso. Acho que até mesmo situações de emergência, ambiente de emergência, você tem um time remoto. E no caso da veterinária, ela não tem como ser diferente, né? O processo é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo, sim. E a gente vai, na área de imagem, a gente vai seguir a medicina, não tem como, assim. E um pouco, porque os equipamentos humanos vão ficando, para eles, obsoletos, para a gente ainda funciona bem, então isso acaba a gente aproveitando, o tomógrafo está nessa. Né? Então, tá tendo essa migração. Está tendo essa migração. O que aconteceu no raio-x no início está acontecendo agora com exatamente. Tomografia. Tomografia, que antes no raio-x você via, né? Que o raio-x daquela clínica velha, veterinária, era aquele que era do hospital, lá da cidade e tudo. Então, está acontecendo e equipamentos que ainda são muito bons.
Mas a ressonância ainda não. A ressonância magnética ainda é uma tecnologia e essas imagens nucleares são muito caras, né? Uma ressonância hoje boa mesmo. Tem uma no Brasil que é a melhor de todas na veterinária e mesmo assim ainda está abaixo da humana. Para montar um sistema desse, vai na casa ali de uns, sei lá, 7 milhões de reais. É caro ainda, de 5 a 7 milhões. Enquanto você vai pensar num tomógrafo, com 500 mil, você consegue um tomógrafo de excelente qualidade. E eu não sei se existe volume de demanda. E o preço, justamente, o preço dos exames, você vai fazer um exame de ressonância, o preço do exame não é tão mais caro do que uma tomografia. Você tem equipamentos de ressonância mais baratos, que estão sendo utilizados. E tem o custo da manutenção também, assim, não da manutenção, o custo da operação, você precisa ter uma questão de gases, né, de refrigeração. De refrigeração, o ambiente tem que ser todo preparado, tem que ter saída de emergência, né? Você tem que ter realmente a arquitetura ali da sala, ela é complexa. Você tem equipamentos de baixa tensão, que se chama de campo aberto. No Horizonte nós já temos 2 que produzem imagens que são imagens legais, mas já tem um equipamento que eu falei que está lá no Rio, que é um equipamento, poxa, que é maravilhoso, assim, e ainda está abaixo do equipamento humano. É medida em Tesla, né? Então Sim. Você tem meio Tesla, que são os equipamentos que estão aqui em Belo Horizonte, tem de 1 Tesla e meio, que são equipamentos fechados, né? Que tem aquele halo, né? E tem equipamento de 7 Teslas. 7 Teslas. Eu vi que os hospitais que têm ressonância, eles têm feito, inclusive, operação 24 horas, né? Para valer a pena. Para valer a pena, para transformar, para rentabilizar o investimento porque naquele equipamento. Porque é caro até para medicina humana. Sim, né? E o custo de um exame desse na medicina humana já está também definido. O preço é fixo e não é um preço, é bem mais caro do que o na veterinária. Os planos de saúde já pagam isso, você tem isso estabelecido. E você tem que ter a cultura de usar também, né? Não adianta você ter equipamento. Teve um colega lá em Imperatriz, no Maranhão. Eu quero comprar um tomógrafo. Beleza, mas vai ter alguém que vai usar, assim, você vai ter demanda, você vai ter, por exemplo, para coluna, você vai ter um cirurgião de coluna. Não tem. Então espera. Deixa o pessoal você formar ali sua clientela de médicos veterinários para você usar um equipamento desse. Que não é só ter o equipamento, você tem o pessoal para usar também, né? E você tem que criar a cultura de usar o equipamento. A gente também recebeu um pedido aí de fazer uma análise usando IA para facilitar o trabalho. Esse eu não tive tempo de avaliar a viabilidade técnica. Facilitar o trabalho do profissional que utiliza um aparelho de manipulação, né, que é o ultrassom, o ecodoppler, o ecodoppler. Então, todos esses equipamentos que dependem da manipulação, você depende da experiência do profissional que está fazendo o exame. Então, de novo, não para substituir o profissional que está fazendo o exame, mas para dar ao profissional que está distante e que não tenha tanta habilidade, um apoio nesse processo. O que eu já vi disso é criando robô mesmo. O robô que faz Que faz. É igual aquele robô Da Vinci que tem cirurgião, né? Sei. Então você está sentado aqui, você está manipulando e o robô está lá no Pará, numa tribo, fazendo a cirurgia. Então isso já tem se trabalhado alguma coisa assim. Mas de interpretação da imagem... Eu acho tecnicamente ainda difícil, ainda desafiador. Vou colocar aqui um projeto bem desafiador, porque você não tem um dos itens que você está apoiando, né? A manipulação não é sua. E colocar um robô para fazer isso, você vai encarecer muito. Vai encarecer. E na medicina humana vale a pena. Para a gente ainda não. Na veterinária não vale a pena. E na medicina humana, isso é uma discussão, né? Que a gente sempre tem essa discussão, que é a discussão filosófica. Você aceitaria que um robô te operasse? Porque esse que você mencionou, eu esqueci o nome, o Da Vinci. O sistema Da Vinci, vou falar, você é até apedrejado. Ele é quase que um pantógrafo digital gigantesco. Você tem um operador ali com uma tela que ele consegue dar zoom e que reduz drasticamente os movimentos dele. Então, se você movimenta ali 20 milímetros, você movimenta 0,2 milímetros ali na ponta. Então, pequenos erros, uma tremida na mão ou um pequeno... Até aqueles cirurgiões que já estão com uma tremor nas mãos conseguem fazer. Consegue fazer. Então, aquilo ali, por quê? Porque ele reduz... Então, por exemplo, se você está com o instrumento na sua mão e você treme, aquele tremor ali de meio milímetro vai fazer um corte de meio milímetro, de 1 milímetro. No equipamento, não. Mas o que é o desafio é a migração para cirurgia totalmente controlada pela máquina. Então, e tem outra coisa também, tem robôs que você marca. Eu quero fazer uma incisão daqui até aqui,
E, de novo, eu não sou profissional dessa área. Eu entendo também que tenham obstáculos, porque a cirurgia é um evento em que depois que o cirurgião abre o paciente, ele vai ter um vislumbre do que ele tem que fazer. É outra coisa. Né? Então, assim, se ele fizer 10 cirurgias, você não vai ter 10 cirurgias iguais. Se tiver um problema, justamente, se tiver um problema, vai ter justamente que o cirurgião resolver aquele problema, que não vai ser uma receita de bolo, né? Não vai ser um padrão, assim. Mas o ultrassom, pensando assim, onde que cabe muito, assim, a gente falando essa questão do IA aí, é igual assim, a gente está conversando, estou fazendo um exame, ele captando, ele, olha, isso aqui é isso, e já sai um pré-laudo, assim. Isso é muito bom, que eu acompanhei quando eu fiz meu mestrado, eu fiz com uma técnica de ultrassom, que a gente pegou da medicina e levou para a veterinária, de displasia coxofemoral em crianças, a gente levou para a veterinária. Então, eu fiz estágio no hospital humano lá, acompanhando o meu orientador. E aí ele estava lá fazendo, enquanto ele fazia, tinha uma secretária falando, isso. Ele falava, dava um comando, a secretária digitava, capturava a imagem, colocava no laudo, mas precisava da pessoa ali, ter a secretária do lado dele, falava, olha só, tal imagem X é isso. E aí ela já pegava aquelas pré-frases, já colocava ali assim, e montando o laudo. Então, assim, substituir essa figura da secretária é um sistema super bacana, porque economiza o tempo. Enquanto você vai gastar ali 1 hora para fazer o exame, com isso você gasta meia hora. Interessante. É bom a gente ter essa conversa, porque a gente tem diversas iniciativas que a gente está fazendo. Então, você está falando de transcrição de texto, com interpretação, fala natural, LLM. A gente tem feito alguns projetos para ensino, onde você transcreve aulas pré-gravadas, e essa transcrição de aula alimenta uma base de dados. Essa base de dados passa a responder dúvidas de alunos de forma independente de interação humana. É uma ideia interessante. Porque isso é que é o problema. Fazer as imagens ali não é o problema. O problema é depois o que gasta tempo, que a gente perde dinheiro em ultrassom, é sentar e montar o laudo. E aí pegar as imagens, colocar as imagens, porque hoje a gente vai entregar tudo em PDF, né? Alguns lugares imprimem, outros não. Mas assim, pegar aquela imagem, que vai vir grande, aí colocar ela, aí do jeito que o colega quiser, em colunas ou não sei o que, escrever, formatar, você perde. Apesar de ter os modelos, você acaba gastando muito tempo com isso. Às vezes você está lá fazendo a medida, aí você faz a medida e aí capturar aquela medida ali, já colocar direto no laudo. Essas são as coisas que gastam tempo. Interessante. Eu vou pensar nesses casos. Aí entra a engenharia, né? Aí entra como é que isso vai ser construído. É bom que a gente está aqui no podcast já falando sobre a construção de produto. Mas esse é o nosso trabalho, né? O objetivo da gente ter as conversas que a gente tem com frequência é ouvir de quem está ligado à área do negócio, né? A gente fala isso às vezes com clientes que são da área jurídica. Ele fala, não, mas eu não tenho um negócio. Eu falei, tem. A gente chama de negócio, mas envolver a pessoa que está relacionada com aquela dor que ela tem no dia a dia, com a operação que ela tem no dia a dia, e a gente encontra ali uma forma de usar as ferramentas para facilitar o trabalho, para tornar aquele trabalho mais barato, mais rápido, melhorar a qualidade da entrega para o cliente, aumentar a produtividade. O objetivo é esse, aumentar a produtividade. Não é substituir ninguém, eliminar emprego, não é? É facilitar a vida. Legal. Eu dou um exemplo. Hoje eu estava conversando com a colega, estava substituindo ela no hospital público aqui, veterinário. E aí, o hospital público é igual ao hospital público humano, assim. Então, tinha lá que fazer 8 exames, assim, um intervalo muito curto, assim. E aí, eu cheguei, fiz os exames, e depois eu tive que sentar para fazer o relatório. Era um relatório muito sucinto daqueles animais. Mas, e aí, como eu fiz os 8 exames para depois escrever, puxa, aí eu tive que voltar nas imagens, olhar, relembrar, correndo o risco de esquecer alguma coisa. É porque ali você está operando o transdutor, você está vendo a hora. E aí você parar na hora para fazer aquilo. Faz todo sentido, aí você retarda o serviço. Pô, tá cheio de gente lá fora esperando. Tinha uma fila lá de 40 pessoas esperando. Se eu ficar ali escrevendo, não sei o que, se eu conseguisse agilizar aquilo, assim, era... Bruno, isso eu estava até... Quando eu fazia faculdade, às vezes eu ia para a sala de aula nem com a caneta na mão. Aquilo que você aprendia ali, escutava o professor falando, você ia embora para casa, você lembrava até o dia da prova. Hoje, a gente está fazendo uma reunião para levantar requisitos,
se nós não anotarmos, se a gente não registrar, Hum. o volume de informação é tão grande, a variedade, o volume. E a gente tá ficando velho também, né? Também, não, eu não tô, não. E assim, como é que é? Esqueci. Eu não tinha parado para pensar nessa demanda. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Você fez todo o levantamento ali, sua cabeça, não que você terminou o exame, sua cabeça já está no que você vai fazer depois, vai transcrever. E as máquinas hoje de ultrassom, elas são computadores, né? Tem alguns que você já consegue ter reconhecimento de fala e tudo, mas não tem esse refinamento, assim. Essas máquinas, porque eu vi o seguinte, tem uns equipamentos, os transdutores que você conecta diretamente via USB e a máquina, na realidade, é o seu notebook, seja ele Apple ou Microsoft, até Android, né? Já tem alguma coisa em Android, mas a grande maioria é Microsoft ou Apple. Então, você tem um software ali, isso é até legal, porque você atualiza, você troca o seu notebook, a sua ferramenta de trabalho ali, e diminui o custo do equipamento também. A maleta de transporte fica bem menor. O que você usa essa tecnologia ou ele é um aparelho também? Não, é um tamanho do notebook, mas ainda é um aparelho o transdutor e o computador são por exemplo, da GE ou Sim. da Mindler e tudo. Mas a experiência que eu tive com esses equipamentos ainda não foi boa desses equipamentos, mas tem muito tempo que eu não trabalho esses equipamentos que são... O que foi ruim nela? Foi deixa eu te fazer uma pergunta, aí você me ajuda a entender aqui. Eu vejo que a falta de um teclado, não vou dizer teclado, mas aquele conjunto de teclas que o ultrassom tem, você tem aquela esfera que você faz as medições, a usabilidade dele para o profissional me parece ser melhor do que você está usando luva de borracha com gel na mão, encostar o dedo numa tela talvez não seja o mais prático. É a usabilidade ou o funcionamento do aparelho não foi bom? Eu acho que o que eu usei, o funcionamento não foi bom, independente ali da tela. A questão, eu acho que nesses equipamentos ainda que o conjunto são todos da mesma empresa, eles conseguem pôr alguns recursos ali de melhoramento de imagem, de refinamento, que eu não sei se no notebook eles conseguem transferir isso, né? Eu não sei se Entendi. eu não sei se é só o software, se tem alguma coisa de hardware ali. Tem alguma coisa que não fica. Tanto é que esses equipamentos que são portáteis são usados muito mais para triagem. Você faz ali uma triagem e tudo, eu quero fazer mais detalhado, eu vou na outra máquina. Eu não sei se é o mercado deles também, para eles não baratear. Exatamente, não é pela tecnologia. Eu vou fazer uma comparação. Quando você acessa a internet, o preço que você paga para acessar um site no Brasil ou nos Estados Unidos é o mesmo. Você paga pelo mês de uso. A internet já nasceu com esse modelo de billing, de faturamento. A telefonia tinha um sistema antigo onde você paga por uma ligação local. Hoje nem se usa mais telefone, mas na época em que se usava, o custo de uma ligação local era uma ligação interurbana, internacional. As companhias telefônicas relutaram para mudar esse modelo. Não faz o menor sentido, mas isso gera uma receita que eles foram relutando até que veio ferramentas do tipo WhatsApp e acabaram de matar essa parte de faturamento que vinha deles. Eu vejo que nos fabricantes de equipamentos, por isso que eu tenho que voltar a avaliar o mercado chinês, porque eles são disruptivos nesse aspecto. São disruptivos. Eu entendo que uma Siemens, uma outra empresa desse perfil, ela não queira abrir mão de toda uma linha de equipamentos que ela já comercializa, lançando um transdutor com aplicativo em que ela vai matar parte da receita dela. Então, isso não vai partir de uma empresa. Eu acho pouco provável que parta de uma empresa desse tamanho. É mais provável que entre uma empresa da China que fabrica os transdutores que a Siemens utiliza e ela mesma lance isso. Porque você falou um negócio interessante. Eu estava vendo um comparativo de carro, assim, como é que eu vou pagar esse valor todo num carro 1.0? Ele é turbo, mas é 1.0. É igual isso, como é que você vai pagar um equipamento? Sei lá, você pega só o transdutor, vai pagar 100 mil num negócio que é só o transdutor, e aquela máquina, a zona toda, custa Exatamente. 100 e poucos mil. Né? O cara não vai vender, você não vai conseguir vender aquilo. Por isso que eu perguntei da usabilidade. Eu estive na China várias vezes visitando feiras de componentes para a área médica. Então, não estou nem dizendo fabricantes de equipamento, não. Então, a feira você tinha desde aquela rodinha que fica na maca hospitalar, até a carenagem que usa no tomógrafo, então que você pode comprar da empresa. Você tinha de tudo. E
eu vi muita empresa de transdutor. Uhum. Muita empresa, assim, mas ela focava em fabricar o transdutor. Então a gente teria que embarcar o software, desenvolver toda a parte de software. E na época nós não achamos que aquilo seria foco nosso. Você vai competir com mesmo as chinesas de produtos médicos, elas estão ficando grandes, né? Então. Tem, competindo de igual para igual com a. Estou tentando lembrar o nome delas aqui. A Mindry mesmo é um A exemplo. Mindry, sim. Aí eu fiquei nessa dúvida, mas aí surgiu uma outra dúvida, que é você sai de uma plataforma que você tem, igual eu falei, aquela esfera, né? Aquele tipo trackball, com os botões lá, porque você clica, gira com a mão, já tira as medidas, mede a distância, faz as suas avaliações ali, versus pegar o seu MacBook com a mão toda cheia de gel. Não, mas já tem sistema hoje que ele já faz as medidas automáticas. Se você colocar nessas máquinas mais poderosas, você coloca lá e já te dá as medidas. A hora que você congela a imagem, ele já mede. E faz as medidas. Já faz as medidas. Isso, por exemplo, no ecocardiograma já tem equipamentos mais básicos. Mas assim. com a interface de fala, você tendo a interface de fala com o dispositivo, você suprime esse problema. Se o problema for... Você cria um touchzinho, né? Ou então aquele mousezinho mesmo que tem. Não, tem, assim... eu vi isso porque a Mindray, ela começou muito forte. Ela foi inovadora nisso. As outras vieram atrás. Inicialmente eu vi ela com tablets imensos, né? Todo o equipamento dela com esse conceito já. Eu tenho um tablet e tem os demais dispositivos. Então ela vende o suporte, onde você encaixa o tablet, o cestinho, onde você vai colocar os transdutores, a base de encaixe, a bateria, o cabo de energia, os transdutores em si e teclados. Eu vi que ela tem teclados, mas, de novo, ela está seguindo um conceito que a Siemens usa e é tudo plataforma proprietária dela. Não é um produto que você compra ali e pluga. E hoje você pode salvar. Porque antigamente você não conseguia salvar e manipular a imagem. Hoje você já consegue salvar, você volta lá e manipula depois. Na hora de fazer o laudo, você pode ir lá pegar a imagem e medir na imagem. Isso aí você consegue fazer. Eu tive uma experiência interessante, eu fui no congresso mundial ano passado, finalzinho do ano passado, lá em Portugal. Congresso Mundial de Pequenos Animais. Aí tinha um coreano vendendo um estetoscópio, uma bolinha assim, parecia um biscoito. E o estetoscópio ele colocava no animal com a cinta de silicone e ele já o escutava. Se quiser passar para o celular, você colocava, aquelas caixinhas de som, você colocava. E ele já fazia uma leitura com sopro, já identificava a possibilidade da doença, o grau da doença e um possível tratamento ali assim. E eu fiquei lá, não sei porquê, eu pandurei, devia ter comprado. Eu fiquei com medo de estragar, foi $200, devia ter comprado. Eu falei, esse negócio depois funciona, estraga, não sei o quê. Eu arrependi, devia ter comprado ele, porque é um negócio super legal. Você lembra a marca? Não, eu já procurei depois, eu procurei o cartão dele. Olha só, você foi comprar esse equipamento depois. Não, mas olha só, a gente pode conversar sobre isso, porque quando nós tínhamos o escritório lá em Madrid, uma das reuniões que eu tive foi com uma empresa que se chama Cucúpia, nem sei se ela existe ainda, o nome que funciona em espanhol, mas é bem estranho em português. Eles estavam fabricando um estetoscópio eletrônico, era uma startup que recebeu investimento e aporte do governo espanhol, então a gente tinha muita similaridade quando nós conversamos lá. E a gente namorou a possibilidade de fazer um produto em conjunto, mas não vingou. E eles tinham exatamente essa ideia, não com esse conceito de fazer já a interpretação da ausculta. Porém, eles, ao invés de partirem de um transdutor de mercado que fosse captar o áudio com alta qualidade, eles desenvolveram um transdutor que já estava na versão 2 ou 3, porque os primeiros apresentaram problemas. Então, nessa época, eu pesquisei e avaliei que, acho que, se não me engano, a 3M, ela é famosa por... Ela tem os estetoscópios digitais. Eu falei, e se a gente utilizar, se a gente fizesse isso com os estetoscópios da 3M, que eu não sei nem o preço dele, ou algum chinês que tem o mesmo nível de qualidade, e eu conversei com cardiologistas na área de veterinária para avaliar se eles estariam dispostos a fazer um laudo com uma ausculta remota. Então, por exemplo, e eu senti um pouco de resistência, isso tudo também é algo que é temporário, né? Quando o Uber surgiu, eu fui um dos primeiros a fazer a contratação. Eu estava na casa de uns amigos, eu fui pegar o Uber,
Ele falou, você é doido? Você vai ser Você vai entrar sequestrado, no né? carro de um desconhecido? Não, gente, não, você ficou maluco, isso não pode. Então, na época que eu conversei com eles, falei, se eu gerar a ausculta de um animal eletrônica e fizer a transmissão e te enviar, junto com o eletro, junto com demais exames, você consegue elaborar. Ele falou, nós temos que ver, porque a ausculta depende muito. É mesmo que a gente estava falando de manipulação do transdutor. Mas eu acho que Aí depende esse menos. você falou que ele já tem uma cinta de Ele tem uma silicone cinta. para talvez eliminar. Eu tenho aqui, a gente trouxe de Israel uma faixa de silicone que ela tem eletrodos, Uhum. que a ideia é você colocar numa ambulância para fazer emergência e você não depender da acuidade do operador para colocar os eletrodos no ser humano. Você já põe. Você põe, ela tem padrão, né? E como é que ela foi feita? Eles fizeram ela de silicone de uma maneira que uma pessoa que tem um tórax mais largo, quando você estica a alça dela, ela estica os eletrodos de forma proporcional. Uhum. Então, ela colocou de silicone, o silicone é mais grosso nos eletrodos centrais. Estou tentando lembrar o nome dela. Então, ele é feita para atender profissionais que não tenham tanto treinamento, assim, para você garantir um modelo padronizado de implantação. E eles fizeram um interessante, né, a visão. Né? Eles pensaram assim, isso aqui dura 2 anos de uso contínuo, colocando gel no paciente. Então, qual vai ser o valor que nós vamos comercializar esse produto? Vai ser o que seria equivalente ao consumo de eletrodo descartável durante 2 anos dentro de uma ambulância. Então, é um produto que tem um valor bem elevado para o que ele é desenvolvido. Provavelmente, esse produto que você mencionou, ele utilizou essa cinta para resolver esse problema do posicionamento do transdutor. Sim, você coloca e você pode tirar o transdutor, você coloca e tira ele, você dá o transdutor, vai para o cliente, fica no animal e depois ele pega de volta. Assim, é muito interessante. Assim. Eu me arrependi de não ter comprado depois. Eu fiquei com medo de estragar. Falei, vou gastar $200 aqui, vai estragar. É porque a gente poderia, né? Para ver sopro. Não, você vai escutar o sopro, e aí o que ele mostrou lá? Justamente ele consegue reconhecer os padrões de som e aí diferenciar. E a tecnologia realmente de som evoluiu muito, né? Você consegue filtrar ali o que é pelo. E você ouviu o som desse equipamento? Você gostou da qualidade dele? Legal. Então, assim, tava num congresso e tava no meio da feira, né? Colocou uma caixinha de som daquelas da JBL, assim, mas, poxa, super legal, assim. Eu queria ver se dá. É a mesma coisa, né? A gente está usando algumas câmeras aqui. A tecnologia ela evolui, não adianta a gente lutar contra ela. As câmeras antigas DSLR, elas tinham um prisma, onde você coloca o olho, o espelho reflete a luz e você vê a luz que está sendo fotografada, ou no caso, filmado. Então você tem uma visão exatamente daquilo que está sendo, que depois na hora que você aperta o disparador, o espelho sobe e a luz vai para o sensor. Então essas câmeras, elas reinaram e depois começaram a lançar câmeras que não têm espelho, né, que são essas mirrorless. Ela não tem um espelho e o viewfinder, né, o local que você olha, é uma tela LCD ali dentro. Só que a qualidade das telas há 10 anos atrás ficavam muito nítidas. Se você ia tirar fotografia de uma modelo, você olhando uma tela LCD, a qualidade da imagem não era a mesma de você olhar pela lente no prisma. Hoje em dia, a imagem é melhor. Do que o prisma, né? Do que o prisma, porque mesmo um ambiente que seja muito escuro, ela corrige, né? Então você tem uma visão de como que a foto vai ficar. Ela te dá uma visão, impressionante. Eu acredito que seja a mesma coisa para ausculta. Porque você vai atrapalhar o pelo. Coisa. E esses filtros hoje, você consegue diminuir isso aí, intensificar alguma frequência ou outra? Tem uma parte mecânica que assim, tem que ter uma qualidade, porque se você captar um áudio muito ruim, por mais que você tenha processamento depois, você vai ficar tentando corrigir algo que já está muito estragado. Você tem que ter algum grau mínimo de qualidade, mas... Mas é um negócio simples. Você coloca a mão onde que está sentindo o coração batendo no peito do cachorro. É ali? Coloca ali. Pronto, e ali ele faz o serviço dele. Agradeço muito a sua vinda aqui. Eu fico muito feliz da gente ter tido essa oportunidade de tratar vários temas diferentes e as portas são... A casa é sua. Muito obrigado. É legal, né? Esses bate-papos são super, super legais. Né? E tecnologia é um negócio que eu sempre gostei, né? E falar de tecnologia, falar de bicho, é muito legal. Obrigado pelo convite, assim. Essas parcerias são muito boas. Muito legal. Obrigado.